Agora são 7h32, estamos de volta com o Manhã no Ar e hoje a gente recebe a candidata pelo Partido Progressista, Rebeca Garcia, ao governo do estado do Amazonas, e vamos dar continuidade à nossa rodada de perguntas aqui com jornalistas da Rede Calderaro. Vamos à Rádio A Crítica. A Micaele está ao vivo na 93.1. Fica à vontade, Mica. Candidata, a minha pergunta é no que se refere à saúde. A senhora cita no seu plano de governo sobre fazer com que funcione normalmente, né, e atendendo a todos os anseios da população, algumas unidades de saúde, como 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo. E a senhora diz que dá um prazo de 6 meses para deixar esses 3 hospitais em condições de atender efetivamente a população. O que deve ser feito nesses atendimentos de saúde? O que está faltando? Vai ter contratação? De que forma a senhora vai fazer isso? Então, Micaele, essa questão da saúde é um dos pontos que mais afligem a população do nosso estado. E antes de nós assumirmos qualquer compromisso, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo profundo do que seria possível fazer e o que não seria possível fazer. Então, assim, o ideal, o mundo ideal, seria fazer o que nós queremos fazer. No 28 de agosto, no Platão Araújo e no 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio, que são as portas de entrada, nós queremos dar uma demonstração de que, como é uma gestão de 1 ano e 3 meses, 1 ano, 2 meses e um pouquinho, é possível sim colocar para funcionar plenamente. O que precisa? Precisa de gestão. Se percebe que não há gestão. Você começa informatizando completamente a central de medicamentos. Hoje, se dentro do hospital faltam medicamentos, faltam equipamentos para se trabalhar, é porque não houve um planejamento há 1 ano atrás. Então, nós queremos fazer gestão como se faz gestão numa empresa. Você planeja, você cria metas e você cobra por essas metas. E caso essas metas não sejam atingidas, é porque o gestor, é porque o diretor, é porque a pessoa que está à frente não te está dando o resultado que a sociedade precisa. Então, isso será revisto, será feito também a qualificação dos profissionais. Precisa se qualificar o profissional precisa estar preparado para estar conversando e atendendo o cidadão. Ninguém chega num hospital como quem vai numa praça passear. Todo mundo chega no hospital com um problema, com uma dor. É sempre triste ir a um hospital. Então, você precisa saber receber essa pessoa. Muitas das demandas que vêm por parte da saúde, nós temos conversado com pessoas, é muito por atendimento também. É não saber atender aquela pessoa. Então, você precisa qualificar aquele servidor ou aquele colaborador que ali está para melhor atender a pessoa. Nós precisamos revisar contratos. Recentemente, nós vimos aí problemas envolvendo a questão de saúde por conta de contratos que não foram cumpridos e estão sendo questionados. Então, precisam se revisar contratos. Caso esses contratos não sejam possíveis de se manter por conta ou de falta de entrega do serviço que está sendo pago ou falta de compromisso por parte da empresa, nós precisamos quebrar esses contratos e contratar novas pessoas ou preparar servidores para estarem no lugar, ocupando esse espaço e prestando. Você fazendo sobrar recursos, você consegue investir de maneira certa naquilo que está faltando. Precisa colocar a máquina da maneira correta, engrenada, para poder funcionar. É possível se fazer em 3 hospitais, por isso nós colocamos. Nós queremos também trabalhar uma maternidade, que provavelmente será Ana Braga, e um infantil, para demonstrar para todos os segmentos, todos os outros hospitais, que é possível fazer com um tempo maior. Nesse pouco espaço de tempo, infelizmente, é o que é possível ser feito. Candidata, nesse aspecto que a senhora está falando, a gente sabe que os hospitais também têm vários outros tipos de problemas, né? Limpeza, a gente tem dado matéria recente que os hospitais ficam sem limpeza porque os servidores não estão recebendo, as empresas dizem que não recebem e não pagam os servidores. Aí a gente vai ver técnico de enfermagem. Recentemente, o Jornal A Crítica e o Portal A Crítica noticiaram técnicos lá do 28 que estavam, os médicos fazendo cotinha para pagar, né, a passagem de ônibus daquele profissional para ir trabalhar. Então a gente vê vários pequenos, entre aspas, problemas que geram problemas gigantescos, né, que já deixam a população sem atendimento. Como se fazer para ordenar esses pagamentos desses contratos
em tão pouco tempo, já que, como todos os candidatos têm falado, esses contratos têm valores absurdos, né? Como se ordenar essa questão para não prejudicar nem o trabalhador, que é a ponta dali, nem o paciente que precisa de atendimento? Então, exatamente. Aí a gente volta para o tema gestão. É preciso se fazer gestão, entrar, rever os contratos, ver o que está sendo efetivamente feito, ver o que não está sendo feito. A informação que nós temos é que houve um atraso, agora eu acho que já está até se atualizando esse atraso na última gestão de repasses para essas empresas, algumas empresas por conta da questão de não estar entregando o serviço pelo qual foi contratado. Essa era pelo menos a defesa do ex-governador que saiu há pouco tempo da frente do governo do estado do Amazonas, que foram atrasados os repasses por conta desses serviços não estarem sendo prestados. Isso acabou se desencadeando em uma operação federal que está sendo vista e por isso que nós precisamos rever esses contratos imediatamente, porque verba pública não se pode brincar. Porque se você tira de algum lugar, definitivamente vai faltar em outro. E está faltando na saúde por conta disso. Então, os contratos precisam ser revisados. Nós precisamos, caso seja necessário, quebrar os contratos e colocar quem os preste da maneira devida. Porque a população, ela não quer muito. Ela quer o básico. Ela quer chegar numa unidade de saúde, encontrar uma dipirona para baixar a febre do filho. Ela quer um leito limpo para deitar, caso precise ser operado. E isso não é difícil. O estado do Amazonas arrecada em média por ano 15 bi, agora dizem que vai diminuir um pouco para 13,5, enfim, que seja para 4 milhões de habitantes aproximadamente, é dinheiro suficiente para se fazer gestão se for feita com competência. Vamos à redação do Jornal A Crítica com Joubert Lima. Candidata, dentro desse ajuste administrativo que a senhora pretende fazer nos primeiros meses de sua eventual gestão, a senhora considera a possibilidade, inclusive, de dispensar funcionários comissionados? Nós precisamos rever. Se houverem funcionários comissionados que não trabalhem, óbvio, claro, isso é imperativo. Né? Não é cabide de emprego do governo do estado. O governo do estado nem precisa, nem pode, na verdade, não é nem precisa não, nem pode se dar o luxo de ter alguém recebendo em casa. Então, ou trabalha no estado, ou então vai ter que arrumar algum lugar para trabalhar que não seja no estado. A população paga muito caro para que a pessoa não trabalhe. Então, se o comissionado não trabalhar, será cortado, claro, e esse dinheiro reinvestido em quem está trabalhando, porque o servidor ele precisa ser melhor remunerado. Há algumas classes aí com demandas históricas, como a própria classe da educação, que tem aí uma perda de 27,5% nos últimos anos. É um pleito justíssimo, mas enquanto não houver uma engrenagem na máquina, um corte de custos, se evitar despesas desnecessárias, não sobrará dinheiro para isso. E é dessa maneira que se deve fazer gestão. A senhora estaria disposta a tomar atitudes que podem ser consideradas impopulares para conseguir ter essa gestão? Se sim, que tipo de providência pode ser tomada que no primeiro momento pode, de repente, ter uma imagem impopular? Não, na verdade, o que eu penso, cortar custos e cortar gastos não é cortar serviços. Eu tenho certeza que a população entenderá o corte de desperdícios. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje, cada secretaria tem vários carros parados na garagem à disposição de vários servidores. Nós iremos implementar um sistema de aplicativo de compartilhamento de carros no governo do estado do Amazonas. Para que ter 10 carros parados numa secretaria se os carros saem esporadicamente 2, 3 vezes ao dia? Nós precisamos ter 2, 3 carros e esses carros estarão sendo compartilhados por todos aqueles que precisarem sair. É uma maneira de cortar custos, cortar desperdício. Na questão do medicamento, por exemplo, que nós estávamos falando ainda há pouco. Quem não lembra, e o próprio jornal aqui, eu lembro de já ter divulgado em matérias bem antigas, pilhas de remédios sendo queimadas por conta de vencimento. Isso aí é falta de gestão. É ou comprar além daquilo que é necessário, ou comprar, ou deixar receber
com a validade já ultrapassada. Então, isso tudo é gestão. Então, a gestão ela é fundamental para colocar ordem. E se não houver esse sentimento, se não houver esse pensamento, se o governo for querer ser populista, para querer ficar puxando faixa e batendo palma e recebendo palmas da população e dos próprios servidores, na verdade, muito mais dos servidores que estão ali chamados para bater palma do que da própria população em si, o nosso fim será catastrófico. Porque o Amazonas já chegou no fundo do poço. Pior do que isso, depois vai ser muito difícil se reerguer. É momento de nós pararmos, fazermos planejamento, fazermos gestão e constituir um plano de Estado de verdade. Pensar o Amazonas para os próximos 20, 30 anos. Se nós formos pensar o Amazonas para 1, 2, 3 anos, nós não vamos conseguir superar o momento que nós vivemos. Vamos à redação do portal A Crítica com Dante Graça. Candidata, a gente quando pensa que fala em Manaus, todo mundo vem, né? Primeira coisa, a segurança, tem se batido muito nisso. No interior, que a senhora tem ido bastante, qual é a principal demanda dessa população e como resolver, como atender esse desejo deles? Olha, a gente percebe muito a geração de emprego e renda. Infelizmente, todos os programas voltados para o desenvolvimento econômico do interior do Amazonas nos últimos anos faliram. Quando você percebe que 95% do ICMS do Amazonas é recolhido em Manaus, você percebe que não há economia no interior do Amazonas. Precisa se investir de maneira inteligente, precisa criar um planejamento estratégico que passa por plano de turismo, que passa por investimento no setor primário inteligente, investimento que seja um setor primário extrativista sustentável, que tenha resultado e que tenha um selo verde para que seja vendido internacionalmente. Nós temos hoje minérios que estão sendo extraídos e exportados para outros estados, estão sendo beneficiados e voltam para o polo industrial de Manaus como solda, por exemplo, o estanho. O estanho você tira do Pitinga, manda para São Paulo, você beneficia esse estanho e volta para o polo industrial de Manaus como uma solda. Por que não atrair investimento de empresas e indústrias como essa para fazer essa solda aqui no nosso estado, ao lado do Pitinga? Você vai gerar emprego e renda lá. Uma outra medida que nós vamos tomar também é regionalizar o fardamento escolar. Por que uma criança lá em Maraã, que uma criança lá em Japurá precisa estar utilizando um uniforme feito em Manaus? Lá existem cooperativas de costureiras, lá existem pequenas microempresinhas de costura que podem fazer esse uniforme com bastante qualidade, assim como aqui. Eu baixo o meu custo, porque o custo lá é bem menor, eu gero emprego e renda naquele município e eu consigo balancear melhor essa coisa da economia com o interior do estado. Então, tem vários projetos que precisam usar criatividade, precisa acreditar que o povo do nosso Amazonas é um povo trabalhador, o que ele precisa é de oportunidade e criar dentro desse estado gigantesco que é o nosso Amazonas, que são esses municípios fora de Manaus, entender que existem pessoas trabalhadoras, comprometidas. O que precisa se criar é oportunidade a elas. Mas, candidata, essa dinamização da economia do interior, ela precisa de planejamento, precisa de um certo tempo para fazer as coisas funcionarem. O que dá para fazer em pouco mais de um ano? Então, o fardamento escolar dá para fazer imediatamente. Agora, a piscicultura, você tem tempo para criar, para colher, o extrativismo também, você potencializar e mecanizar aquilo que já funciona. Nós temos uma célula que pode servir de piloto, um projeto piloto no Matupi, em Manicoré, que já é bem próximo do Apoí, que nós temos uma indústria de laticínio fantástica. Nós temos que mecanizar empreendimentos como esse para que sejam sustentáveis, para que tenham a devida sustentabilidade, porque o nosso
a nossa propaganda sustentável, ela é um ativo para o nosso Estado, nós precisamos mantê-la, mas nós não podemos deixar de desenvolver. Então, o Humaitá também tem uma indústria no setor primário muito forte, tanto é que se você for ao Humaitá, você vê uma economia pujante. Eu fiquei surpresa, eu vi uma loja de informática de 2 andares imensa, como eu nunca vi aqui em Manaus. Então, existe economia se você souber desenvolver. Se você souber trabalhar, você precisa, nesse momento, fazer o planejamento. É por isso que eu digo, esse 1 ano é um ano para você fazer um plano de Estado, para você fazer alguns investimentos necessários para que nós colhamos esse resultado a curto prazo. Uma coisa que dá para fazer em 1 ano e 3 meses é um master plan de turismo. O Amazonas nunca teve um master plan de turismo. O Amazonas nunca entendeu que o turismo é uma das indústrias que mais emprega no mundo. E um master plan de turismo vai esquadrinhar o nosso estado e vai ver a potencialidade de cada região para vender cada região fora daqui. Foi assim que o Pará conseguiu colocar Belém como a capital internacional da gastronomia amazônica, e eu tenho certeza que nós, assim como nossos irmãos paraenses, temos condições de fazer semelhante. Candidata, essa é uma eleição em que tudo pode acontecer, inclusive nada como a possibilidade da eleição ser barrada no Supremo. Agora, as pesquisas recentes, a maioria delas, ele aponta como terceira candidata, ao mesmo tempo com um índice, uma previsão de índice de abstenção muito grande e de indecisos também muito grande. Diante desse cenário, a senhora tem chances reais de chegar a uma disputa de segundo turno. Indo ao segundo turno, a senhora pediria o apoio dos candidatos que não conseguiram chegar a esse lugar? Teria algum deles que a senhora acha que teria mais afinidade para conseguir? Aqueles que trabalham pela renovação, aqueles que trabalham pelo um Amazonas diferente, aqueles que acreditam que nós não devemos olhar para o passado, que nós temos que olhar para frente, é claro que são bem-vindos. Eu penso que esse projeto ele não é individual, ele é coletivo. É um projeto de todos aqueles que acreditam que é hora de fazer a mudança no nosso estado e virar a página política da nossa história. Ou seja, não pediria o apoio de Eduardo Braga nem Amazonino Mendes, por exemplo? Se eles não quiserem mudança, como têm demonstrado, é claro que eles mesmos não vão se enquadrar no projeto, eu tenho certeza. E qual seria a sua postura caso não chegue ao segundo turno? Apoiaria algum deles? Não, hoje a minha posição ela é muito clara, né? Nós trabalhamos por um projeto de mudança. O que representa o passado não nos representa. Então, nós estaremos firmes no nosso posicionamento, mas entendendo que a população do Amazonas, assim como nós, acredita nessa mudança. Então, as pesquisas demonstram que nós estamos aí com o pé no segundo turno e que num segundo turno nós temos chances reais de vencer os 2 candidatos. Então, a candidatura é forte e não é a candidatura forte não é só porque é a Rebeca, é porque a Rebeca representa esse anseio do Amazonas. Aruana Brianese. Candidata, a senhora falou muito em rever contratos e cortar custos. Eu queria falar um pouco de arrecadação. Além dessa preocupação em fomentar a economia do interior, que já ajudaria um pouco nisso, a gente tem também aí a questão da Zona Franca, que com a crise no país a arrecadação caiu muito e hoje está ameaçada. Como é que a senhora acha que, como governadora, pode trabalhar para tentar reverter esse quadro? Então, Aruana, assim, à frente da Superintendência da SUFRAMA, eu tive a oportunidade de conduzir uma missão ao estado de São Paulo e lá nós fizemos, em 5 dias, visitamos 12 empresas. Dessas 12 empresas, 3 ou 4 já trouxeram alguns produtos para serem produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus. O governo do estado ele tem uma força muito maior do que a Superintendência da SUFRAMA no sentido de atrair investimentos. Então, o governo do estado ele tem essa missão.
O governo do estado, ele não só é o gestor, como ele deve ser um embaixador do nosso modelo e recorrer e ir atrás de investimentos para que nós possamos trazer. O nosso modelo, ele é extremamente competitivo. Quando você une os incentivos da SUFRAMA com o da Sudan e com o do governo do estado, você mostra que vale a pena investir no polo industrial de Manaus, além de você ter aí um selo verde, né, um selo imaginário verde, porque não existe realmente esse selo verde, mas um selo imaginário verde, porque você está preservando. É um modelo que deu certo para a preservação do nosso meio ambiente. Então, nós precisamos chamar novos investimentos. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair dos segmentos que aqui já estão. Porque as empresas que aqui já estão, por mais que elas venham a produzir o que elas já produziram no melhor momento da economia do Amazonas, elas jamais terão o mesmo número de empregados. Porque a industrialização mudou, a automatização mudou, a indústria 4.0 é uma realidade e está sendo uma transformação, essa realidade, aqui no nosso polo industrial de Manaus. Então, para aumentar o número de emprego, para aumentar a base de arrecadação, nós precisamos atrair produtos que ainda não são produzidos no polo industrial de Manaus. Quando eu tive à frente da SUFRAMA, o que nós fizemos? Nós fizemos um plano diretor industrial que fez um estudo do que eram esses produtos e conseguimos detectar e o governo do estado vai poder fazer essa atração. Estamos terminando a nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui, mas a gente vai continuar no aplicativo Acrítica Play, na Rádio Acrítica e também no portal. Certo. Muito obrigada por sua visita. Obrigada aí os 4 que nos acompanharam. A gente vai ficando por aqui na tela da TV Acrítica, mas a gente continua ainda no aplicativo Acrítica Play, continuamos também no portal acrítica.com e na rádio Acrítica 93.1 FM. Você continua com a gente e na segunda-feira o Manhã no Ar está de volta e o nosso convidado nessa sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas é Marcelo Serafim, do PSB. Um ótimo dia para você, aproveite bem o seu fim de semana. Na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.